novo do ano 559 a 530 a.C. Glória a Deus. Sobre este homem foi profetizado pela vida do grande profeta Isaías, segundo os teólogos, o maior profeta. Porém, não para mim o maior profeta é o que a Bíblia diz, que é Moisés. Ele pode ser o segundo, mas um grande homem. Uma profecia a qual nós encontramos na Bíblia, duas profecias semelhantes a essa, que fala literalmente de um nome, como o rei Ciro e o rei Josias, ao qual foi profetizado por um profeta, e depois de 300 anos se cumpriu aquilo que foi profetizado na vida do rei Josias. E a segunda profecia que se fala por nome do rei Ciro. Rei Ciro, ele era um dos medos, aos seus 12 anos, o seu pai, o seu avô Astiage, teve um sonho, a qual dizia que nesse sonho um galho de oliveira crescia das costas de sua filha chamada Medani, e ali esse galho, ele reinava por crescia por toda a Ásia, dominava toda a Ásia. E ali ele chamando os seus sacerdotes, de sua religião, chamado Zoroastrismo. E ali ele passando essa revelação, esse sonho para os seus sacerdotes, revelou para ele que essa profecia iria se cumprir sobre a vida de Ciro, que iria reinar e ia dominar por todo o mundo. E como antigamente os reis eram ambiciosos, eram orgulhosos, queria glória para si, não queria que o seu neto reinasse. E ali chamando o seu mordomo chamado Harpago, pediu para que o sacrificasse nos montes, para que ele não cumprisse aquilo que foi revelado na vida dele, para que não viesse a reinar sobre o domínio dos medos. Os medos eram um grande reino, antigamente, que ficava na região do Mar Cáspio, ali uma região montanhosa que a sua altitude chegava de 900 a 1500 metros de altura, acima do nível do mar. E ali, esse povo era conhecido por ter belos cavalos famosos, e também por emigrar sal para outros países, um dos quais ele também prestava serviço para o rei Sarradon, rei dos assírios. Esse povo era, eles e os persas e os medos eram submissos ao governo dos assírios. E ali esse homem, tendo essa visão, falou para os seus sacerdotes revelaram, e enviou Harpago para matar ele nas montanhas. Porém, chegando nas montanhas, ele se comoveu com a beleza de Ciro. Tinha 12 anos de idade. Ciro, ali ele não matou por ter pena de matar aquele menino, e entregou na mão de um pastor que era persa. Glória a Deus. Os persas era composto por tribos de pastores que ficavam na região do mar Golfo, que tinha por nome Golfo Pérsico, ao sul, ao lado leste de Nínive. E ali ele foi levado para os persas, para o reino dos persas. O pai de Ciro era dos persas, e a sua mãe Medo. E ali eles fizeram uma aliança para não entrar em contrito, para ninguém entrar no território uns dos outros. Glória a Deus. E quando o seu avô descobriu que o seu mordomo não tinha feito aquilo que ele foi colocado para fazer, pegou o seu filho que tinha 14 anos, um dos seus filhos, e o matou, esquartejando ele, cozinhou e fez um banquete para seu pai, Harpago. Harpago, descobrindo, quando estava jantando, levou a cabeça do seu filho até ele, e ali ele ficou horrorizado com aquilo. Depois de um tempo, ele causou uma rebelião dentro do reino Medo. Conseguindo uma rebelião, o levou até Ciro, seu avô. Quando passou a história para Ciro, Ciro ficou entristecido com seu avô e furioso, porém não o matou, porque era da família. E Ciro era um homem muito humilde, era um homem que respeitava, era um homem educado. E ali
ele pegou, uniu-se aos medos, o rei dos persas com medo, e fez um grande reino. E ali ele foi e pôs fim a uma grande guerra que os medos sempre tinham há vários dias, vários anos, contra o rei Mídio, né, chamado Creso. Que ali o Creso era cunhado do rei Astiages. A sua irmã era casada com esse homem. E ali ele pôs fim naquela guerra, entrando, porém, juntando os dois reinos, e foi contra a Mídia. E ali destruiu o seu reino, tomou os exércitos e fez um grande povo, um grande reino. E ali, depois de um tempo, ele começou a conquistar os territórios ali da região, né, e se aproximando de Babilônia. Ciro, quando ele conquistava um reino, quando ele conquistava uma cidade, ele normalmente colocava os seus governadores, os seus reinos, para trabalhar no seu reino, na administração do seu reino, né? E ali ele foi contra a Babilônia, que era uma cidade muito temida, uma capital temida, né? Chegando lá, o rei já estava morto, não tinha mais rei. E ali ele conseguiu, com a sua engenhosidade, com os seus exércitos, atravessar o rio Eufrates e chegar até lá, né? E colocar a capital principal, que era a Babilônia. E ali, chegando, dividindo a água do rio Eufrates, né, para outros rios, conseguiu passar com o seu exército. Chegando lá, tomou posse de Babilônia e começou o seu reino a crescer, pois todos os babilônicos, os soldados, já faziam parte do seu reino. E ali ele começou a reinar. Ali se concretizou a profecia a qual Isaías tinha profetizado cerca de 160 anos antes da existência de Ciro. Glória a Deus. Dali o rei começou a crescer, o seu reino. E ele, no ano de 538, ele pegou o povo, né, como ele de costume do seu reino, o povo dos judeus, e trouxe de volta para a cidade de Judá, como era de costume, onde a cada cidade que ele conquistava, a cada reino que ele conquistava, o povo que estava em cativo, ele, né, mandava de volta para a sua terra natal. E além disso, todos os seus soldados eram assalariados pelo rei, para trabalhar para ele. Glória a Deus. Aleluia. E ali o rei foi crescendo. Glória a Deus. Foi sendo temido na região, foi crescendo. No ano de 480, o reino já era grande. Ele dominava o reino dos persas medos, chegou a dominar cerca de 3 continentes. O continente da Ásia, o continente da África e o continente da Europa. Um total de 50 milhões de pessoas era submissa a esse reino. Cerca de 44% da população mundial pertencia a esse reino. Glória a Deus. O reino crescia numa extensão de 8 milhões de quilômetros quadrados. Era o reino dos medos persas. Glória a Deus. Esta honra a qual Deus deu a esse homem Ciro, que foi o fundador dos persas, unindo os medos e os persas, e fazendo este grande reino. E ali, Ciro, ele começando a dominar, glória a Deus, sendo temido, o povo temia, glória a Deus, ele dominava por toda essa região. Foi o fundador do reino persa, e ficou como exemplo, né, até o tempo do rei Alexandre o Grande, a qual respeitava muito esse reino. Glória a Deus. Quando ele uniu os persas aos medos, né, os persas começaram a engrandecer, glória a Deus, aleluia, Jesus, se engrandecer esse reino, e ali ele começou a dominar toda essa região. Ficou o seu filho, morrendo Ciro, a qual reinou 29 anos, morrendo Ciro, seu filho Cambises II reinou no lugar dele. Os persas dominaram essa parte do mundo por 229 anos. Glória a Deus. Ficando no lugar de Ciro Grande, seu filho, a qual era ao contrário do seu pai. Enquanto Ciro era um homem humilde, era um homem que respeitava, era um homem que colocava pessoas para trabalhar e deixava vontade no seu reino. Aleluia. O seu filho já era ao contrário dele. Era um homem explosivo. Matou a sua mulher, né?
grávida ele matou, destruiu, arrancava a pele do pessoal que era covarde. Nas religiões dos persas, zoroastrismo, não era permitida a mentira. Se caso mentisses, eles pegavam, arrancavam a pele do corpo da pessoa e o crucificavam. Glória a Deus. E ali esse povo era temido. Nesse reino era cerca de 23 a 30 satrapas que eram, principais, tipo reino, segundo reino, para dominar esse reino, que ficava vistoriando cada cidade, cada estado grande, para que não viesse entrar em contrito ou em guerra, rebelião externa. Glória a Deus. E esse povo trabalhava para esse rei, um rei muito temido. Depois dele veio um grande rei chamado Dário, a qual era parente, primo segundo de Ciro, chamado Dário o Grande. Glória a Deus. O seu filho reinou 8 anos, apenas conquistou o Egito. Depois disso veio seu segundo filho, Cambises II, não teve muito sucesso, reinando apenas 2 meses. Passando disso, depois de Dário, começou uma grande revolução dentro do reino, por ambição do reino, por ver o reino grande, muitos recursos, muito respeito, muita honra. E ali começou a desfazer o grande reino a qual Ciro tinha edificado. Glória a Deus, a qual Ciro tinha conquistado o respeito do mundo, começou a desfazer, porque Ciro colocou pessoas para dominar uma cidade e ele já se achava dono do reino, já queria fazer ao contrário do que era previsto, do que era colocado para eles. Dário II ele reinou, foi respeitado, porém depois que morreu começou revoltas. Os seus conselheiros se revoltavam uns contra o reino, faziam coisas para que o rei pudesse matar e eles assumissem o reino, pois era um reino grande e era cobiçoso entre eles, acontecia confusões. Glória a Deus. Arpago ele virou um conselheiro de Ciro, um braço direito de Ciro, por ter revelado essas coisas para Ciro e ter levado a Ciro o que tinha acontecido no passado. E ali Ciro se revoltando, porém não fazendo aquilo a qual a ira queria, que matasse o seu avô por ser da família, ele deixou viver. Porém, uns dos seus conselheiros levou seu avô para uma terra distante, uma terra solitária, e ali ele o matou. Ali o rei morreu de fome, morreu de sede, só por causa disso. Descobrindo essas circunstâncias, essas coisas que tinham acontecido na vida do seu avô, Ciro permitiu que os seus soldados arrancassem a pele desse homem, arrancassem a pele de todo o seu corpo e o crucificassem, porque fez isso com o seu avô. Glória a Deus. Foi um homem a qual, pelo decreto de Deus, por ordem de Deus, lógico, reinou e dominou, mesmo os homens querendo parar a sua história, mas só que Deus tinha prometido, tinha falado, pela boca de um grande profeta, há 160 anos antes, que ele iria reinar, o nome a qual Ciro levou foi o próprio Deus que deu. Ele ia reinar, mesmo querendo parar a caminhada, mesmo querendo parar a história, findar a história de Ciro, porém não conseguiu. Com todo o seu poder, com toda a sua glória que Astiage tinha, não conseguiu deter aquilo que Deus falou. E Deus falou que ele ia se levantar, ia levar o seu povo de volta para a sua cidade natal, e aconteceu. O povo já estava há mais de 70 anos em cativo pelos babilônicos. No ano a qual foi o cativo foi levado para a Babilônia no ano de 585, e ali ficou no mínimo 70 anos de cativo. E ali Deus já tinha prometido que o povo iria voltar para a sua terra natal. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E aquele povo, o rei Ciro foi responsável por esta glória. Quando Ciro descobriu, nas suas crônicas, que havia uma profecia cerca de 160 anos antes, que o próprio Deus, através de Isaías, tinha falado que ele era o homem que ia libertar o seu povo, levar para a cidade de Judá, e ali construir um templo para o adorar a Deus. Ele achou aquilo maravilhoso, começou a exaltar Deus,
começou a exaltar Deus e falou e passou na sua cidade, em todo o seu reino, como é chamado, um pregão. Ele reuniu todos os judeus e fez um pedido para todos os judeus voltar para a sua terra natal, para edificar um templo, para que o nome do Senhor fosse adorado na cidade de Judá, que o Deus da terra de Judá. E ali, no ano de 538, os povos foram, alguma parte, cerca de 50 mil pessoas voltaram para a terra, na primeira ida a Judá, para construir um templo para adoração a Deus, a Jeová. Foi pelo domínio de Zorobabel e Jesuá. Dizem que Zorobabel foi como governador, e ali edificando um templo para adorar a Deus, se levantou pessoas para tentar parar a adoração, parar a construção da casa do Senhor, como os principais inimigos do povo de Deus, chamado samaritano. Samaritanos queriam entrar entre o povo de Deus para poder ajudar, dizendo eles que queriam ajudar, porém queriam atrapalhar a obra. E como Zorobabel, ele não deixou, não permitiu, porque disse no capítulo 4, que está escrito de Esdras, disse que eles não tinham direito de construir uma casa para Deus, pois ele não fazia parte do povo de Deus, e de maneira alguma eles seriam permitidos. E ali eles procuraram uma brecha para levar até o rei uma mentira para que parasse aquela obra, um meio para que parasse aquela obra. E ali encontraram algo sobre a vida dos judeus, dizendo que os judeus eram um povo que não obedecia, era um povo que não obedecia a rei, que eles iam se levantar, ia levantar aquele templo, iria levantar as muralhas de Israel, de Judá, e iria parar de pagar tributo ao rei. Glória a Deus. E ali o rei, por haver aquele conselho bom, mandou parar a obra. O templo ficou parado por cerca de 18 anos, parando a obra. Porém o povo, eles não pararam, Os profetas aconselharam o povo a continuar a obra, porque a obra era de Deus, não deveria parar. E ali os samaritanos, depois de insistir, perguntaram: por que essa obra está sendo construída de novo? O rei não mandou parar a obra, porém o rei não tinha feito um decreto para que a obra fosse parada. E o rei Ciro, ele tinha feito um decreto, uma lei para que o povo fosse para Judá e ali edificasse um templo para o nome do Senhor ser louvado. Glória a Deus. E ali o rei procurou e não encontrou alguém que teria feito uma lei, um decreto para parar aquela construção. Então o rei Dário disse que não poderia parar. Muito pelo contrário, aquela obra deveria ser feita, deveria ser concretizada, porque o primeiro rei, o maior rei, a qual tinha respeito por todos os seus reinos, o respeitava, o fundador dos persas, chamado Ciro, tinha feito uma lei, um decreto para que o povo edificasse um templo, uma casa, para que o nome do Senhor fosse glorificado, para que o nome do Senhor fosse adorado na cidade de Judá. E ali o rei fez um decreto, que aquele que tentasse parar a obra, aquele que tentasse intervir na obra da casa do Senhor, ele seria digno de morte, seria digno de ser crucificado e não poderia parar. E ali o templo foi concretizado. Glória a Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Ciro, ele tinha uma promessa, como nós conhecemos, nós vimos com essa profecia na vida dele. Queriam parar porque ele ia ser grande. Porém, aquele que tem uma promessa de Deus, de maneira alguma ele pode parar. Aquele que Deus dá uma promessa sobre a vida de alguém, o homem ele não pode intervir naquela promessa, porque é o Deus que manda no céu, o Deus que manda na terra, o Deus dos Espíritos. Foi ele que deu uma promessa e será cumprida, como foi cumprida na vida de Ciro. Passou tempo, tentaram matar, tentaram findar, porém não conseguiram, porque aquilo que Deus fala tem que se cumprir, meu querido. Aquilo que Deus fala, passará os céus, passará a terra, mas Jesus disse que a sua palavra
de maneira alguma irá passar, de maneira alguma será inválida. Quando Deus prometeu sobre a vida de Ciro que iria ser o ungido, iria ser o responsável para trazer o povo do cativo, para ajudar, iria ser cumprida, assim como foi cumprida depois de 160 anos. Glorificado seja o nome do Senhor. E aqui, através desta mensagem, desta história, eu quero dizer para você, amado irmãos, Deus, Ele te fez uma promessa. Glorificado seja o nome do Senhor. Jesus, Ele deixou 3 promessas sobre a nossa vida. A primeira é que Ele ia para o céu, mas iria voltar, iria levar cada um de nós para onde Ele estava e nós ficarmos com Ele. A segunda foi que Ele não ia deixar nenhum de nós órfão, era que Ele iria enviar o seu Consolador, o Paracleto, o Espírito Santo. Glória a Deus. Assim como nós temos 2 promessas, já foi cumprida. E a terceira foi que as portas do inferno jamais prevaleceriam contra a sua igreja. As portas do inferno não prevalecem contra você, a porta do inferno não se prevalece contra nós. 2 promessas já foi cumpridas sobre a nossa vida, irmãos. Só falta uma. Glorificado seja o nome do Senhor. E a última está quase sendo concretizada, que é a vinda do Senhor, e Ele levará cada um de nós para os céus, para onde Ele está, nós estamos também. Glorificado seja o nome do Senhor. De 3 promessas, Deus já cumpriu 2. O Espírito Santo está conosco como Consolador, para nos consolar nesta vida de amargura, nesta vida de decepção, nesta vida de angústia, nessa vida de percas. O Espírito Santo, Ele está do nosso lado para nos ajudar, para dizer: não temas que eu estou contigo, não te assombres que eu sou o teu Deus, eu te ajudo e te esforço com a destra da minha justiça. O Espírito Santo, Ele está com nós para nos convencer e falar que a promessa está para se cumprir. Jesus, Ele deixou a promessa, mas brevemente irá ser cumprida, irmãos, que é a salvação, a vida eterna, gozo e paz lá na glória. Glorificado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. A segunda, a qual Ele falou para Pedro, né, que a porta dos infernos jamais prevaleceria sobre a nossa vida. Você tem o poder nas suas mãos. Glorificado seja o nome do Senhor. Você tem poder nas suas mãos para curar. Você tem poder nas suas mãos para expulsar demônios. Você tem poder para fazer o impossível no nome do Senhor Jesus. Foi isso que Ele disse. Ele disse no nome dEle, a igreja do Senhor expulsaria demônios, a igreja do Senhor curaria, a igreja do Senhor salvaria. A salvação está nas suas mãos, por ordem do Senhor Jesus. Todos aqueles que quiser chegar até os céus, quiser chegar até Deus, tem que passar pela igreja, pelo caminho do Senhor. Foi essa promessa que Deus deixou, irmãos. 2 promessas já foi cumprida e só falta uma. Então não queira parar na metade do caminho, irmão. Não queira parar em 70% do qual você já trilhou. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Jesus brevemente Ele irá raiar as nuvens e Ele vem para buscar você e concretizar toda a promessa que Ele fez na nossa vida. Irmãos, sabemos que o caminho é estreito, o caminho é apertado, sabemos que é dolorido, mas a promessa Ele vai ser cumprida, irmãos. Tão somente quando o inimigo tentar contra a tua vida, quando o inimigo tentar te parar, lembre-se que o Consolador está do teu lado para te consolar e dizer: filho meu, não temas, vá em frente, porque a promessa está para ser concretizada na sua vida. Amém, irmãos? Não pare na caminhada, não queira parar já no fim do caminho, porque Jesus, Ele está te vendo e Ele brevemente Ele irá te buscar, irmãos. Eu quero parar por aqui, irmãos, já foi o meu tempo. Falta 10 minutos para terminar, mas quero parar por aqui. Não deixe o seu lugar, mesmo que o espírito do governador levante sobre você, queira te destruir, mas o maior é aquele que está com você do que a multidão. Glorificado seja o nome do Senhor. Maior é aquele que te fez a promessa, maior é aquele que disse que voltará para te buscar. Glorificado seja o nome do Senhor. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. O irmão Preto está com a oportunidade. Aleluia a Deus. Aleluia. Dá um glória aí, Maranês. Aleluia. Glória, Maranês. Santos e magnificado seja Jesus. Dá um glória, Maranês. Glória a Deus.
Aleluia, Senhor, tu és santo, meu Pai. Aleluia, Deus. Deus grandioso, majestoso és tu, Senhor, aleluia. Glória a Deus. Oh, Aleluia, Deus. Tu és exaltado entre as nações, meu Pai. Aleluia. Meu Deus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Espírito Santo, meu consolando. Aleluia, Deus. Espírito Santo, sabes quem eu sou. Eva, E finalmente é ele. mesmo assim, Eva, deixa eu saber disso aí que você falou. se Cara, importas comigo. E mesmo assim, Espírito Santo, tu és santo, tu és santo. aleluia, Deus. Que outra palavra se faz necessária pra te descrever? Tu és santo, tu és santo. Procuro palavras pra te descrever, Espírito Santo. Amigo, abrigo, renovo, consolo, Espírito Santo de Deus, que fala comigo, que ora por mim, com gemidos inexprimíveis, em todos os momentos vem me convencer que sou dependente de Deus. Aleluia, Deus. Não te afaste de mim, não se retire de mim, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus. Não te afaste de mim, não se retira de mim, Espírito Santo. Aleluia, Deus. Tu és santo, Oh, aleluia. tu és santo. Na glória. Que outra palavra se faz necessária pra te descrever, pra te descrever. Tu és santo.